Tem três remédios da medicina tradicional chinesa que não podem faltar na sua cozinha. Três plantinhas que a gente vai conversar hoje para facilitar aqui a sua vida. Mas calma aí. Você falou, mas Matheus, medicina tradicional chinesa? Tipo, você é o cara do Ayurveda. Você não tá embolando os assuntos, não? Eu não tô embolando os assuntos. Hoje eu vou conversar com ninguém mais, ninguém menos do que Karine Caligares, que eu sou super fã da Karine, diga-se de passagem. Vocês acham que eu ter ficado na Índia quase 7 anos é muito? A Karine morou, tipo, 12 anos na China e acho que talvez seja a primeira brasileira a se formar em medicina tradicional chinesa na Universidade de Pequim de Medicina Tradicional Chinesa, onde ela fez um bacharelado em medicina tradicional chinesa, então ela é tipo o meu equivalente da medicina tradicional chinesa, e ela também fez um mestrado em fitoterapia chinesa, tá? Então, você quer mais autoridade para falar desse assunto? Impossível se não for a Karine. Então, hoje eu vou conversar com a Ká e a gente vai te ensinar, né, e vai falar sobre três ervas, né, três remédios, três plantas que você precisa ter na sua casa e que você pode usar na sua cozinha e transformar, né, a sua cozinha numa farmácia natural, digamos assim. Eu tô fazendo uma leva, né, de lives e de conteúdos sobre plantas, sobre ervas, porque a gente está com as inscrições abertas agora para um curso novo do Vida Veda que chama 5 formulações medicinais, 5 preparações medicinais. Né? Esse curso começa no dia 18 de abril. E eu vou te ensinar em 5 aulas, ao vivo comigo pelo Zoom, como fazer 5 das preparações mais famosas do Ayurveda que você pode usar na sua casa. Mas antes disso tudo, vamos dar um mergulho na medicina tradicional chinesa. Deixa eu catar aqui a Karine. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos aí. Vamos entrando, galera. Bom dia, bom dia. E cruza os dedos aí para esse negócio funcionar, que às vezes o Insta deixa a gente na mão. Oi, Cá, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo maravilhoso. Cara, eu tava falando como eu sou seu fã, né? Eu falo pra você que eu sou seu fã, eu falo Aham. pra todo mundo que eu sou seu fã, né? Porque, cara, as pessoas acham difícil o que eu fiz, assim, de ir pra Índia e ficar 7 anos. E você ficou quase o dobro em Pequim, né? Tipo, estudando na China. Eu estudei em Hindi, Gujarati, mas majoritariamente em inglês. Você teve que estudar em mandarim, né? Quer dizer, tipo, Sim. o tamanho do buraco não tem nem como comparar. Então, assim, se você puder, começa essa live se apresentando para as pessoas do Vida Veda que de repente não te conhecem. Fala quem você é. E eu quero muito começar também te ouvindo um pouco sobre que parada é essa de hackear o Imperador Amarelo, sabe? Que eu achei genial esse negócio. Você entrou numa agora de hackear o Imperador Amarelo. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Primeiro se apresenta para as pessoas. Sim, olha, eu sou muito grata, eu fiquei super feliz e surpresa com o convite do Matheus, porque falar sobre comida, alimento, planta, eu acho muito complicado, porque ainda mais limitar em três, né? É tanta coisa. E a princípio eu falei assim pro Matheus: não vou participar da live, não. Porque veio uma enxurrada de coisa na minha cabeça. Nossa, eu posso falar tanta coisa. Aí eu escolhi três que estão aí presentes. A gente vai falar sobre isso já já. Mas, bom, como o Matheus falou, né? Eu tenho essa vivência aí na China. Então, só reforçar um pouquinho aí, me apresentar rapidamente. São 12 anos, mestrado, graduação em fito, a graduação em medicina chinesa de uma forma geral, em mandarim, é isso daí. E eu tô aqui no Brasil divulgando meu trabalho. Eu nunca fui de fazer nada online, isso começou lá na pandemia, e eu achei incrível, achei muito legal. E tô aqui, não vou parar. Porque eu tinha essa ideia, eu falei, nossa, eu posso levar para o mundo inteiro, né? Antes eu vivia muito no meu próprio mundinho. Eu via que tinha muita coisa que eu podia fazer, mas eu não sabia como. E a internet me ajudou demais. E participar dessa live com o Matheus me ajuda ainda demais, porque ele vai dar um super impulso na divulgação do meu trabalho. Eu falei isso para ele e tô aqui. É isso aí. Matheus, sumiu o seu áudio. Só para mim? E agora? Ah, voltou. Voltou? Voltou. Eu acho, assim, eu admiro você demais profissionalmente, porque você é da pessoa que eu mandei mensagem dizendo assim, cara, vamos fazer uma live sobre 3 plantas.
E a sua resposta foi assim: não tem, eu não sou qualificado o suficiente para isso. Tipo, você pode falar, mas eu não posso. E eu falo, Karine, você tem mestrado em fitoterapia chinesa. É claro que você pode, né? Tipo, o que que são três plantas, né, no mundo que você deve ter estudado de fitoterapia? Então, eu amo isso, assim, eu amo a tua postura, né? Eu acho que reflete muito na maneira como você ensina, né? Eu me considero seu aluno, porque eu estou vendo tuas lives, estudando, comprei seu livro e tal. E eu acho que é uma maneira maravilhosa, porque é baseada mesmo na tradição, né? É como se fosse o que a gente faz no Vida Veda de basear o ensinamento do Ayurveda nos textos clássicos. Você tá lá lendo uns textos clássicos em mandarim, né? E aí eu até mato a saudade do mandarim, eu acho maravilhoso. Mas você também tem um negócio de tranquilidade, né, de humildade, que é bem chinesa assim mesmo. Acho que você absorveu uma coisa meio chinesona e eu acho que eu absorvi uma coisa meio bollywoodiana, meio indiana, sabe? Então, isso também é muito... Eu sou super Você tipo faz mais pra assim também. fora, eu falo alto, e você tem uma coisa bem tipo chinesa, assim, bem tipo, não, tudo bem, algum dia vai dar certo. E agora você entrou numa de hackear o Imperador Amarelo. Fala um pouquinho o que que é o Imperador Amarelo, para quem nunca ouviu falar, e por que que você quer hackear o cara? Exato. Ó, o Imperador Amarelo é nada mais, nada menos do que o marco zero da medicina chinesa, né? Até, até então, né? Até que descubram outros clássicos que vieram antes dele. Já tem um clássico aí que foi descoberto na década de 70, mas que data do século IV antes de Cristo, porque, enfim, a China também teve uma grande queima de livros, assim como a Europa, então muita coisa se perdeu. O Imperador Amarelo, ele é um personagem fictício que é dito que foi ele que escreveu o livro, mas é um livro escrito em várias mãos ao longo de centenas de anos. Mas é cultura chinesa você falar que foi alguém muito importante que escreveu o livro para dar fama para aquele livro. Enfim, ele contém toda a base teórica da medicina chinesa, a base teórica. E o grande problema das pessoas no Brasil que querem ser acupunturistas é que elas têm dificuldade em diagnosticar. O diagnóstico é um conhecimento avançado, mas o grande problema das pessoas é por que ela não consegue diagnosticar, porque falta base teórica. Até eu vou emendar com isso que eu falei. O meu trabalho na internet começou quando eu percebi, então tá, qual que é o problema das pessoas? Elas não têm base, o fundamento teórico básico é muito fraco, né? Por uma série de razões, pelo histórico da medicina chinesa no Brasil e tudo mais. Então, hackear o Imperador Amarelo é um curso que eu tenho em que eu dou, simplesmente eu ensino a base teórica. Do A ao B, assim, te leva num trajeto bem preciso através da rota do imperador, te ensinando teoria por teoria básica. Então, ele serve para qualquer pessoa que ama a medicina chinesa e porque tem muito entusiastas, né? Assim, que gosta por uma questão, tipo, quero cuidar da minha família e de mim, para profissionais que já estão atuando, que ainda querem aperfeiçoar, a gente nunca para de aperfeiçoar, e para alunos de acupuntura, ou seja, ele não é, obviamente, um curso de formação, é simples, é o simples que funciona, é a medicina chinesa hackeada, é o conteúdo do Imperador Amarelo roubado. Eu achei isso genial. É, E eu vi isso muito também, né? Falando do Ayurveda um pouco, né? Quando eu comecei a ensinar, né? Quando eu comecei a vir para o Brasil, eu percebi exatamente o que você percebeu, assim, que eu acho que o que mais falta é base. E eu acho interessante porque na minha vida, eu sempre que eu vi alguém muito bom, tipo um jogador de basquete muito bom, um ginasta olímpico muito bom, né? A diferença num cara muito bom para um cara mais ou menos é que normalmente os caras muito bons fazem o básico melhor. Tipo, o Michael Jordan era o cara que pegava a bola e ficava lá arremessando mil vezes a coisa mais simples do mundo. Não tinha uma coisa diferente, ele não tem uma. Sabe, não era uma mágica, não era uma erva sagrada, não era um mistério. Era só fazer o básico, ter uma base bem sólida, sabe? E eu percebia isso também no Ayurveda, assim, tipo, o livro mais simples que a gente tem, o capítulo um que é a introdução, as pessoas erravam conceitos bobos do capítulo um do livro mais bobo.
E aí eu passei a ler esse livro na internet de graça no YouTube e traduzir ele e comentar, simplesmente nesse impulso que você também tem, de tipo assim, gente, cá, pausa. Porque vocês estão fazendo um teste do dosha e aplicando as coisas de qualquer jeito. E eu acho que na medicina tradicional chinesa, quando eu estudei, eu tinha 16 anos quando eu comecei a... Foi antes do Ayurveda, eu estudei com um professor que chamava Juraci Cansado, lá no Rio de Janeiro também. E era muito assim, era muito. Você tá com dor de cabeça, o ponto é não sei qual. Você tá com indisposto, o ponto é não sei que lá. E parece que vinha com um manualzinho, assim, né? Do tipo, IG4 para tal coisa, F3 para tal coisa. E como você falou muito bem, a gente nunca entendia e parecia muito complexo, a coisa de 12 meridianos, e aí como eles se relacionam, e a madeira que alimenta não sei quem. E tem uma coisa mesmo que parece filosófica, que eu acho que queria te ouvir um pouco, sobre a medicina tradicional chinesa, que é diferente do Ayurveda. Nos textos clássicos do Ayurveda, eles são relativamente mais diretos ao ponto, assim, eu digo, é mais literal. Quando eu parava para ler textos da medicina tradicional chinesa, tinha uma coisa meio doida, assim, de porque o espírito da terra sobe para os céus e aí volta pela tartaruga marinha. Aí você fala, caraca, meu irmão, tipo, subiu para o céu, voltou pela tartaruga. É um negócio de espírito, parece meio poético. E às Uhum. vezes eu me sentia totalmente perdido. Parecia que eu estava lendo um livro de poesia. E no Ayurveda é assim: no fígado você precisa fazer não sei o que lá para ele apaziguar. E era mais óbvio, digamos assim. Mais Fala um palpável. pouquinho sobre isso. É uma percepção errada minha? Ou a medicina tradicional chinesa, nos textos clássicos, eles falam de uma maneira meio poética, filosófica, sim? Não, você está certíssimo. Nossa, é incrível isso que você está falando, porque é um assunto que tem martelado na minha cabeça e que tem a ver com o hackeando o Imperador Amarelo. O que acontece no Brasil, o brasileiro que quer estudar medicina super, fala assim, a medicina tradicional chinesa. E aí ele teima que às vezes ele precisa ler o clássico de medicina chinesa. Mas aí eu já quero deixar claro o seguinte: nós não precisamos ler o clássico na íntegra. Talvez seja diferente da Ayurveda nesse sentido. Sim. Porque o clássico da medicina chinesa, ele chega a ser muito profundo, tem coisas que até hoje ninguém entendeu, às vezes muito prolixo, exatamente do jeito que você falou. E se você ficar teimoso, teimando em que você, não, eu quero ser bom, eu vou pegar o livro do Imperador Amarelo e ler na íntegra, você não vai chegar a lugar nenhum. Então, quando eu digo que eu vou hackear, e foi isso que eu facilitei, eu pego só o que tá. Tem coisas bem simplinhas no clássico, como você falou, o fígado armazena sangue. Então, o hackear, a gente pega só o que está simples, ordena de uma forma muito lógica e traz conhecimento básico. Aí eu falo assim para as pessoas, ó, não precisa ler o clássico mais, deixa o clássico lá, porque eu vou pegar só as frases, eu falo assim, eu decodifico o clássico para você. Eu pego só o que é frase, eu pego direto do mandarim e trago ali no curso. Então, ó, do clássico você precisa saber isso. Agora, se você for meio doido e quiser ler o clássico de cabo a rabo, pode também, mas Eu sou esse doido, por isso que eu você sempre me deve lasquei. ser esse Eu doido. vou fazer esse curso contigo, porque eu sempre vou pela via mais difícil, eu acho. Eu tenho uma tendência natural, kármica, eu não sei o que que é, porque eu vou estudar Ayurveda, e em vez de eu fazer um curso de Ayurveda, de um workshop de final de semana, eu fui para a Índia, lá para o interior do negócio estudar. Quando eu comecei a estudar medicina tradicional chinesa, em 2005, eu estava em Pequim, inclusive, né? E eu fui estudar na BU para começar a traçar, né, a minha trajetória para entrar para fazer o curso que você fez, basicamente. A minha jornada não era para o Ayurveda, era para MTC. E eu, cara, sentava com os livros e ficava memorizando aquele mandarim, entendeu? Tipo, porque Você para é mim, doido. eu acho que eu sou doido. E aí, quando eu fui estudar o Ayurveda, a sensação que eu tive foi, é mais acessível. Tipo, eu consigo ensinar para uma pessoa como ela lê o clássico e ela vai ler o clássico. E a sensação que eu tive com a chinesa foi exatamente o que você está falando. Eu precisava de uma professora que nem você para dar essa hackeada que você dá. É uma E aí, média. por isso, eu fiquei tão feliz quando eu te conheci, porque eu falei, cara, eu vou estudar MTC com essa professora, porque, cara, você lê que o Shen da Terra subiu para os céus e foi dar uma volta em Saturno, eu falo, eu não sei o que significa. E você decodifica isso de uma maneira que fica, eu penso, pô, eu nunca ia entender.
e que Isso. a Karine me explicou, sabe? Tipo, é Isso. sensacional. Como eu penso assim, né? Ficar lendo e traduzindo, porque eu fiz isso também bastante no YouTube. Acho que na época da pandemia, que você ficou sabendo de mim, eu fiquei sabendo de você. Eu falei, nossa, ele lê clássico em indiano, eu também vou atrás dele. Eu também me identifiquei. Aí eu vi assim, não, esse aqui fica meio maçante pro pessoal que não manja mandarim. Aí eu parei, dei uma parada também, vários compromissos. Então, no curso em si, eu não trago o mandarim. Eu esclareço que, ó, tudo que eu tô falando aqui é embasado em frases que eu tirei do livro. Então, eu trago em português. Mas é que tem um processo aí. O conteúdo hackeado, ele vai vir depois, em forma de um livro, Ah, entendeu? que Aí vai ter mais massa, adoro. legal. Aí eu vou hackear e eu vou trazer o livro. Pronto, surpresa que estou liberando aqui na live com o Matheus. Que legal, porque O eu já livro. comprei, eu comprei recentemente seu livro de diagnóstico, né? E tô louco para estudar, porque eu acho que nisso também eu me identifico muito com você. Você é meio doida, né, Karine? Tipo, você já Pronto. fez isso tudo, aí agora tu tá fazendo fisioterapia. Tipo, eu fico pensando, eu fico com vergonha de não estudar tanto. Quando eu vejo você, eu penso assim, cara, a Karine tá fazendo. Depois de ter feito o bacharelado e o mestrado, e depois de ter feito uma formação, ela já tá fazendo fisioterapia de novo. Eu penso, gente, eu não posso parar de estudar. Aí agora eu entrei nessa de voltar a estudar medicina tradicional chinesa para conversar, né, com o conhecimento do Ayurveda e tudo mais, porque é muito lindo o que os chineses conseguiram pegar e estruturar. É ao mesmo tempo muito parecido com a Ayurveda, se você conseguir botar uma camada de um filtro, né, de leitura, você vê que foi uma adaptação específica, mas que tem aspectos muito chineses, assim, tipo, se você entende um pouco da mentalidade chinesa, né, da filosofia, do confucionismo e tal, dá para ver por que o Ayurveda é expresso do jeito que o Ayurveda é e por que a medicina tradicional chinesa é expressa do jeito que ela é. Sabe, tipo, não ia funcionar pegar o MTC e botar na China. Os Não, indianos iam falar, não, 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 não. E é se verdade. você, sabe, tipo, tem uma coisa de linguagem, só que eu sou um profundo admirador da cultura chinesa. Eu acho que foi uma cultura que eu fui explorar antes da indiana, inclusive, que me, assim, até hoje eu morro de saudade de Pequim. E é lindo estudar contigo porque eu me sinto voltando lá. Fora que você, em muitos vídeos, né, do YouTube e do Instagram, você pronuncia, né? Você fala dessas frases, você traduz elas. E é tão bonitinho o som, sabe? Dessas. Eu não sei se são máximas ou se são versos ou como é que vocês chamam isso, mas é lindo poder escutar o troço que tá, tipo, ecoando há milênios, assim, sabe? Pela cultura. Então, é isso, assim, eu sou muito admirador. E aí, você é meio doida, né? Você não para de estudar, né, cara? Não, medicina chinesa eu não paro. A fisioterapia fiz, foi incrível, formei já, graças a Deus, assim. Ah, que Mas depois, finalizou finalmente. Foi até parece que foi um sonho, nem percebi que passou, assim. Foi muito bom, porque eu precisava de um respaldo, né? Como eu sou bióloga, então, enfim, foi mais por uma questão de respaldo e porque, como você falou, eu amei fazer o curso de fisioterapia, área da saúde, né? Mas eu não pretendo ser fisioterapeuta. Foi incrível, trouxe bastante conhecimento extra, né? Talvez na Ayurveda a gente tenha esse problema também. Muita gente que não é da área da saúde, que quer fazer, sente muita dificuldade. sim, Eu acho legal eu ter inspirado muitas pessoas em fazer a fisioterapia porque querem ser acupunturistas. Eu acho isso bacana. muito Mas, maneiro. você fica falando muito, eu dei um monte de ideia, agora também já esqueci tudo. Porque eu acho muito legal. Matheus, você fala tudo assim, é exatamente isso. Eu também eu acho incrível a medicina indiana, mas eu não me atrevo. Eu acho você bem ousado assim, porque você quer aprofundar na medicina chinesa. Eu falo assim, não, se eu for estudar medicina indiana, eu vou ter que ficar lá na Índia e ficar um tempão lá, porque eu sei, como eu vi o que é a medicina chinesa, e eu penso assim, poxa, fica longe, né, no Brasil, mas não estou desestimulando as pessoas, não, porque nem todo mundo tem essa oportunidade, né, de ficar lá tanto tempo. Eu falo assim, não, então se eu for estudar medicina indiana, eu quero ir para lá e eu quero ficar lá e vou ter que estudar a língua, enfim, tudo mais. Por quê? Porque é diferente, né? Mas
estamos aí para fazer a diferença aqui no Brasil, para trazer o máximo que a gente conseguir, Eu acho que né? é uma questão de a gente continuar e não parar. E aí, bom, falando nisso, eu queria me aproveitar, né, finalmente me debruçar sobre o tema da live, que foi, eu tô nessa pegada agora de falar de plantas e de ervas e de preparações, porque a gente vai começar um curso novo no Vida Veda no dia 18, e sempre antes eu fico tipo um mês falando sobre temas e gerando alguma antecipação, falando, olha, se você se interessa por isso aqui, eu vou entrar mais profundamente nisso de acordo com a Ayurveda. E aí eu pensei, cara, não posso deixar de chamar cá, porque senão eu vou ficar falando só de Ayurveda, 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 e eu gosto de ter uma visão integrativa, né? Eu gosto que as pessoas consigam olhar, né, por exemplo, a fitoterapia de uma maneira bem integrada. E aí queria, óbvio, que chegar no nosso ponto de falar de algumas plantas que você acha que são incríveis, que não precisam ser só da China, de repente elas têm no Brasil, mas primeiro, cara, dá uma palhinha só sobre como é que vocês olham para as plantas na visão da chinesa, porque na visão do Ayurveda, a gente olha, quando pega uma planta, a gente entende o sabor da planta, a gente entende a potência da planta, a gente entende as qualidades que a planta tem, a gente entende os karmas, né, as ações que ela promove, e aí os efeitos específicos dela. Então tem 5 coisas no Ayurveda que a gente sempre olha. A gente chama em sânscrito de rasa, guna, virya, vipaka e prabhava. São 5 elementos que orientam a visão do médico ayurvédico quando ele vai pegar essa planta, ele olha para o paciente, ele vê, ele está com o desequilíbrio X. Então, essa planta aqui, por ter o sabor assim, a potência assado, o efeito pós-digestivo, ele vai casar bem com esse paciente. Como é que vocês fazem no MTC? Tipo, o que que faz você pegar uma planta e dizer que ela é boa para um caso específico? Isso, eu vou falar. Antes eu quero me retratar aqui. Se eu fosse estudar a medicina ayurvédica no Brasil, eu faria o curso de formação do Vida Veda. Porque, é verdade, tudo que eu vejo por aí. Então, tem uma possibilidade no Brasil, sim, de aprender. Eu já hackeei isso para você, Caio. A verdade é que eu já hackeei isso para você. E o nosso curso de formação, ele é em Ayurveda e saúde integrativa, porque eu acho importante essas coisas. E os professores são pessoas que estão estudando Ayurveda lá na Índia, que fazem o que você faz, na verdade. Eles estão hackeando para o português. Porque eu tenho a mesma dor que você tem, sabia? Antes da gente entrar, então, nas ervas. Eu sinto isso, assim. Eu tive que estudar sânscrito para poder ler os textos. Eu morei em Gujarat, então eu tive que estudar Gujarati para poder estar no hospital ouvindo os pacientes e os médicos tratando. E eu tive que estudar Hindi, que é uma outra língua, para poder navegar a Índia. Porque na Índia, diferente da China, que na China tem um monte de dialetos, né? Tipo Shanghai Hua, né? Shandong Hua, essas coisas. Mas eu falava Putonghua e eu conversava com gente. Eu falava mandarim, tipo clássico, né? De Pequim, e com o sotaque, inclusive, aquele sotaque de Pequim horroroso que eu amo, mas eu falava na China inteira e todo mundo me entendia na China inteira. Só que na Índia é diferente. Na Índia, se você fala Gujarati, quando você vai para o estado do lado do Gujarat, as pessoas não te entendem. É outro alfabeto, é outra lógica. Então, eu tive que estudar várias línguas. E, como você falou, não é todo mundo que tem essa disponibilidade, não é todo mundo que tem essa possibilidade. Então, eu também meio que hackeei o Charaka Samhita, que é o nosso imperador amarelo, de certa forma, e a gente ensina isso para as pessoas da maneira mais acessível, digamos assim, possível. Mas eu sou super partidário de você ir morar lá na Índia e estudar isso na raiz também. Mas eu não tenho essa possibilidade também, não. Então, a gente tem que trazer soluções, né? Então, essa seria uma. Exato. Eu estou falando de verdade. Quando Obrigado. você lançou o curso, há um ano atrás, ou um ano e meio atrás, eu falei, nossa, eu faria esse daí. Só faltava você fazer o bacharelado em fisioterapia e formação em Ayurveda do Vixe, zero. Maria. Pois é, aí tá feito. Mas, por exemplo, como você falou, se eu for entrar na medicina indiana, você vê, você falou, vocês analisam 5 aspectos, né? E a gente comentou no início da live. Tem coisas, a medicina chinesa e indiana, as duas são incríveis, mas ao mesmo tempo são tão diferentes. Eu penso assim, ao mesmo tempo, na Índia são 4 elementos, né? Na medicina chinesa são 5. São 5 também? Não, são 5 também. Bom, mas são elementos diferentes, tanto que tem o ar etéreo, alguma É, coisa assim.
espaço, aí depois vai água, fogo, terra e ar. Normal. Pois é, espaço. Enfim, aí já entrou o espaço ali, já bagunçou tudo. Diferenciou totalmente da medicina chinesa. Aí, então, tipo assim, eu nem fico tentando achar muita equivalência, porque a gente... Aí tem que ter um outro estudo. É um estudo de achar equivalência, aí vai ter que aprofundar muito. Então, por essa diferença, por exemplo, na medicina chinesa, com relação à fitoterapia chinesa, a gente pensa muito, eles avaliam também o local onde a planta nasce, se ela flore no verão ou no inverno, aí ele já consegue detectar mais ou menos para que ela serve, em qual região da China. Por exemplo, as plantas que nascem em regiões quentes têm uma tendência em refrescar, porque ela nasce num local onde a pessoa vai colher para promover algum efeito no corpo dela. E o efeito tem que ser aquilo que vai trazer saúde ou bem-estar. Então, por exemplo, as pimentas, né? Já nem tô entrando nas plantas que eu trouxe 3 alimentos, tá? Que são plantas, Legal, realmente. legal. Ó, surpresa, nem falei o que eu preparei para o Matheus aqui. Maravilhoso. Enfim, a pimenta, se você vir, né, no mundo, os locais onde a pimenta ela é natural, natura, onde ela, hoje em dia ela é plantada no mundo inteiro, mas são nos países mais quentes, porque a pimenta refresca. Então, por exemplo, se você pensar México, os países mais da região tropical, equatorial, é da onde a pimenta é nativa, originalmente. Então, porque ela tem essa função, obviamente que eu vou sempre falar em relação à medicina chinesa, É o que de eu despertar. acho, o que eu acho lindo é isso, assim, me fala, tipo, exatamente isso. Você, como médica de medicina tradicional chinesa, você olha para o quê, né, na planta, quando você tem que entender se ela vai servir para o teu paciente ou não. Isso é que Isso, eles olham isso. Quando, há milênios, né, desde que elas foram catalogadas, a princípio era isso que se olhava. Bom, ela nasceu aqui, que região é essa? Então, para que ele serve? Isso é uma olhada geral. De uma forma mais específica, na planta como um todo, eles olham o formato da planta. Então, eles pensam assim: bom, essa planta aqui, ela se parece com o que no corpo humano? Aham. Então, isso também parece óbvio, né? O pessoal fala, nozes, parece um cérebro, faz bem pro cérebro. Mas isso. Mas, por exemplo, isso é o básico, é conhecimento leigo, né? Só que tem muita planta. Na China, no compêndio de matéria médica chinesa, tem mais de 3.000 plantas catalogadas há 1.000 anos atrás, né? Então, por exemplo, tem uma plantinha que ela tem o caule oco. O caulezinho dela é oco. Então, isso lembra um vaso sanguíneo. Aham. Então, de uma forma geral, ela é boa para tratar problemas cardiovasculares. Olha Essa só. é uma característica. Sim, Você falou como que eles analisam, né? Enfim. sim. Bom, aí eles pegam assim a planta. Raiz, normalmente, tonifica, porque ela está na terra, está sobre o solo. Então, tem muita tendência em tonificar. Planta, normalmente, a parte da flor, que está na parte de cima, é mais aérea. Ela flutua quando você joga na água. Então, ela tem muito a tendência de dispersar, de levar para a parte de cima do corpo. Tem características assim, entendeu? Com relação à cor, né? Então, cada planta, na China, a gente tem as 5 cores que estão relacionadas com os 5 órgãos. Então, eles avaliam muito a cor. O vermelho, tudo que é vermelho vai ser muito bom para o coração. Então, coloca o preto aí no meio, assim, né? Vermelho, preto, porque é assim, vermelho é coração, preto é rim. Só que coração e rim na medicina chinesa estão muito interligados. Então, os alimentos pretos, o que você fala assim, nossa, mas o que tem de alimento preto? Olha, eles colocam shiitake com um alimento preto. Tem um outro alimento que é um muar, que é um cogumelo orelha, que é preto. O gergelim preto, que é um que eu pensei em falar aqui hoje para o pessoal. Então, eles tonificam o sangue e o rim. Então, tonifica o sangue do coração. Aí eu falei do vermelho e do preto, né? Mas por que que... Então, eles trazem isso. Aí, quando você olha o gergelim nas pesquisas modernas, você vai ver que eles falam a mesma coisa do gergelim. Nossa, gergelim... incrível que o gergelim, ele nas pesquisas recentes, eles são muito... o gergelim, né? É ótimo para tratar problemas
cardiovasculares, eu coloquei aqui, ó, tem muita vitamina E, antioxidante, são palavras da medicina ocidental. Eu falo, pô, mas o chinês sabe disso há mais de 1000 anos atrás, usando outra linguagem, que é tonificar o sangue, por exemplo. Enfim, não sei se eu respondi sua pergunta. Antes Super. de falar um pouquinho sobre o gergelim. Interessante. Eu preciso estudar mais sobre isso. Eu vejo o tamanho da minha ignorância, eu fico querendo, tipo assim, como assim o fígado, o coração vermelho e tal? Mas então, beleza, entendido mais ou menos, né, como a gente pode olhar para as plantas e entender as funções delas, né? E parece, como você falou muito bem, né, que não é tão simples assim, né? Você precisa ter uma base mais sólida, né, de fisiologia, talvez, né, na perspectiva chinesa, para você poder entender o que o coração faz, o que os elementos têm a ver com o rolê aí, né? Não é só pega uma planta e dá para dor de cabeça e ponto final, né? É, isso que a gente pode falar assim também. Por exemplo, se eu falar, o gergelim é bom para escurecer cabelo. Não sei se você isso. Sabia ou Não, não? não. Então, a gente pode pegar, por exemplo, né, numa live como essa, a gente traz um conhecimento mais popular, que é o objetivo, para levar para a cozinha para as pessoas usarem. Exato. Mas quando você aprofundar, você vai ver que tem toda uma explicação por trás disso. Mas tem como eu falar? Sabe quando você falou sobre IG4 serve para tratar problemas no rosto, problemas de Sim, cabelo? É popular, né? Então você ensina isso, as pessoas podem aplicar. Mas tem toda uma explicação por trás que popularmente não precisa trazer à tona. sim. Para quem quer ser terapeuta, aí você tem que entender um pouquinho mais. Por exemplo, dor de cabeça ou problemas na face. Toda vez o IG4 vai ser bom? Nem sempre. Depende do tipo de dor de cabeça. Então, a mesma coisa. Cabelo branco. Então, gergelim escurece cabelo. Eu tenho uma experiência particular com gergelim na China sobre isso. Bom, enfim, vou chegar lá, vou chegar lá. Vamos. É assim, ó, Matheus. Então, eles analisam o formato da planta, onde ela nasce e tudo mais. E eles costumam falar assim, ó, o gergelim se volta para o meridiano do fígado e do coração. Fígado Ah, e coração tem a ver com sangue, né? Na medicina chinesa e na medicina ocidental também. O coração está muito mais óbvio, a gente sabe que o fígado armazena sangue, na medicina chinesa era por aí também que eles não. analisavam. Então, quando você pensa assim, ó, na medicina chinesa, o cabelo preto, eles falam assim, deixa o cabelo preto, mas porque chinês tem cabelo preto, né? Eu falei, bom, meu cabelo não vai ficar preto. Mas a cor dele voltou, por quê? Porque quando o cabelo, na medicina chinesa, ele tem a ver com o sangue do fígado. Então, quando você fala que o gergelim ele se direciona, eles falam exatamente assim, se direciona para o meridiano do fígado, e aí entra a questão da fisiologia que você falou, automaticamente eu posso pensar, bom, como o cabelo, ele é manifestação do fígado na medicina chinesa, é por isso que ele escurece o cabelo. Interessante. Entendeu? Bom, a Nossa. minha experiência particular, tudo que eu aprendia na China na graduação, os fármacos, né? Na aula eu ouvia assim, gergelim deixa o cabelo preto. Eu falei, nossa, eu vou comprar gergelim. Que eu tava começando a ficar com os cabelos brancos, de tanto estudar. Fui lá, comprei. Na China eles têm umas bolachinhas de gergelim. E, Sabe? Tem na Índia também? claro, na Índia também tem, mas eu lembro da chinesa, na verdade. Na chinesa, é verdade, você ficou na China. Então eu comecei a comer a bolachinha de gergelim. Tipo um pé de moleque, mas em vez de ser amendoim, é gergelim. Então, Não é que o meu cabelo começou a ficar, voltar e deixar de ser branco, porque os fios que caíam, você vê o bulbo, né, do fio. Na parte do bulbo do cabelo, tava mais escuro. E o resto do cabelo branco. Eu falei, olha, funciona. você acabou de acabar com o estoque de gergelim das cidades que estão assistindo a gente aqui agora. Porque o pessoal vai sair e vai comprar 3 quilos de gergelim para usar. Exato. Então tem essa característica. É, o preto, né, principalmente. Aí você fala assim, mas o gergelim branco. Os dois têm muitas propriedades semelhantes, mas o gergelim preto, ele é melhor. Por isso que ele é mais caro, ele é mais raro na China, pelo menos, né? Tem óleo de gergelim
preto. Aqui a gente encontra muito óleo do gergelim branco, né? O gergelim não é branco, é o normal, o branco, o gergelim. Olha, não sei se você já ouviu falar, tahine é uma pasta de gergelim, também bem comum, acho que, né? E tem o tahine de gergelim preto, não sei se é alguma coisa que também é mais rara de encontrar. Aí se você, mas o preto, então o branco serve para as mesmas coisas? Não necessariamente, tá vendo? Aqui entra a questão da cor. O gergelim preto faz parte da fitoterapia chinesa, o branco não, porque tem a questão de ser preto. Vamos lá, funções do gergelim. Além, né, eu falei só de escurecer o cabelo, que muita gente pensa nisso, né? Como ele se volta para o meridiano do coração e do fígado, o gergelim, ele é bom para tratar tontura, zumbido, surdez. E aí entra uma questão muito fisiológica. Ah, nossa, mas para que serve? Como que se explica isso? Pela medicina chinesa, tem a ver com o fígado e coração, principalmente com o fígado nesse caso. A tontura, a surdez, tontura, visão turva, surdez e zumbido, dependendo do diagnóstico, pode ser deficiência do sangue do fígado. Interessante. Então, quando é deficiência do sangue do fígado, o gergelim funciona. Por isso Legal. que eu falei, viu, Matheus? Então, para um conhecimento leigo, a gente pode falar assim, ó, come gergelim. Mal pelo menos não vai fazer. Será que vai funcionar para aquela surdez? Se a surdez da pessoa eu conseguir diagnosticar na medicina chinesa, beleza, é deficiência do sangue do fígado, então vai ser bom para ela. Pode ser que ela come e fale assim, não mudou muita coisa não. Porque aí pode ser deficiência de outras coisas no nosso organismo, entende? Quando a gente fala do IG4 que eu falei, aperta o IG4 que vai tratar a dor de cabeça. Eu apertei e não funcionou. Porque a sua dor de cabeça não estava ligada com aquele ponto. Mas é isso, é muito legal. O pessoal perguntando aqui quantidade, né? Olha. Como é, Ká, antes, não só a quantidade, mas como é que vocês usariam isso tradicionalmente? É no biscoitinho mesmo? Ou a pessoa pode pegar uma colherada de tahine e passar em alguma coisa, ou cozinhar com tahine? Isso resolve para vocês? Olha, de forma dietética é assim que a gente comeria. Como o nosso objetivo é trazer para a cozinha, só isso já seria suficiente. Legal. O tahine, ou o gergelim para a gente vem muito assim, feitinho de pão, né? Eu costumo colocar no arroz, cozinhar junto com o arroz, ou jogar por cima do arroz, por exemplo. É uma forma de ingerir. Não precisa muitas quantidades. Inclusive, nem é muita quantidade também é contraindicado. Porque ele é uma sementinha desse tamanhozinho, mas ela é muito oleaginosa, tem muito óleo, né? Então, grandes quantidades também não é super indicado. Então, não é verdade? Ele nutre o sangue do fígado, mas ao mesmo tempo, você usar demais, ele pode fazer algum problema com o sangue do fígado? É assim que Não, funciona? problema com o sangue do fígado não, mas ele pode soltar demais o intestino. Se for usar como medicamento, ele pode vir dentro de uma decocção, né, com uma quantidade X, tipo 10 gramas, mas em combinação com um monte de outros fármacos, e a pessoa vai cozinhar e vai tomar aquilo, é um remédio, vai tomar como remédio. Como a gente está falando assim, para cozinha, né? Remédio caseiro. Você pode ter o gergelim. Como é que a gente vai tomar então? Pode colocar em receitas. Olha, na tapioca, o pessoal pode polvilhar ali um pouquinho de gergelim. Pode colocar em cima do pão, né? Se a pessoa fizer pão. Ou cozinhar junto com arroz. A minha mãe é um moedorzinho. Ela bota dentro do moedor e ela é a doida do gergelim. Então, tudo ela roda aquele moedor e moe gergelim em cima de quase tudo. Ela ama gergelim. Vou falar para ela. Você vê assim, nessa quantidade não tem problema nenhum. Pode ingerir tranquilamente, não tem contraindicação. Eu digo assim, vou comer tahine de manhã, daí a Karine falou que é bom, então vou pôr no almoço também, depois vou pôr no jantar também, pasta de tahine. Então, né? Mas no dia a dia, igual se você comer mesmo, qualquer coisa que você comer de manhã, à tarde, de noite, vai fazer mal, né? Total. E que
Que legal que você começou com o gergelim, porque o gergelim para o Ayurveda também está muito no alto assim, é muito relevante para gente. Então, ele é o principal óleo que a gente usa para início de conversa. E é interessante porque o gergelim e o óleo de gergelim, eles são muito usados para também, como você falou, para labirintite, para problema no ouvido. Então, no Ayurveda, a gente atribui isso a um desequilíbrio de Vata Dosha e o potencial do gergelim, principalmente do óleo de gergelim, do tahine, de apaziguar o Vata. Né? Então você vê que vocês estão indo por um caminho possível do sangue e do fígado e a gente falando do Vata Dosha, mas no final acaba chegando num lugar parecido, né? Então sua primeira plantinha é o gergelim. Cá, qual é a segunda? A segunda plantinha que eu trouxe, eu pensei muito em cozinha. Vai ser Legal. bom, sua mãe vai É gostar. prático, né? As pessoas conseguem comprar e usar em casa, e experimentar. E Isso. o do que a Cá tá falando também é que assim, não custa nada, né? Bota um pouco de gergelim na comida e vê o que acontece, né? Tipo, não é um risco de vida para a maioria das pessoas. E se você tem algum problema de saúde específico, aí pergunta para o seu médico. Então, eu penso aqui já num caso, né? Pessoas que estão fazendo o protocolo Coimbra, que estão tomando altas doses de vitamina D, por exemplo, normalmente fazem uma dieta restrita em cálcio, e aí tem que tomar cuidado com o gergelim, porque ele é muito rico em cálcio. Mas, assim, é muito específico, né? De forma geral, quase ninguém vai ter algum problema ruim de botar um pouquinho mais de tahine na comida e fazer um experimento. Exatamente, é sempre bom, né? É por isso que eu acho falar sobre planta, comida, a gente barra um pouco nessa questão, né? Até quanto pode em termos de dieta? Porque aí a gente numa live vem, comenta alguma coisa e as pessoas têm que ter um pouquinho de noção, né? Nossa, não é verdade? Então, tem que ir com calma. Mas, de uma forma geral, é um alimento, tá ali, ó. Tipo, o amendoim tá ali também, as nozes, tudo isso pode ser uma dietoterapia. Você pode. Nozes têm uma série de funções também de acordo com a medicina chinesa. Total. Enfim, então, total, né? Então, Olha, vamos no segundo agora. O que você está aí olha, o segundo. pensando? Você está aí fuxicando alguma coisa, Karine Tô Carica. fuxicando aqui, eu tenho muitos aqui, mas eu vou falar sobre o inhame, Maravilhoso. Inhame é muito vida, vai. viu? Matheus, você falou planta, eu trouxe comida. Não sei se tá valendo. Não, tá super. É planta, pô. Inhame é planta, gente. Tudo é planta, né? Porque eu fiquei assim, pô, será que ele queria que eu tivesse falado de folha? Porque tem muita Tem. folha também. Chá, Mas a gente ixi. pode fazer 1000 lives falando de plantas, na real, porque é infinito, né, o conhecimento das plantas. A gente, na graduação de Ayurveda, tem uma matéria que chama Dravya Guna, que a gente estuda a matéria médica indiana, né, que é tipo, também, né, infinitas plantas há milhares de anos sendo descritas. E a gente, para fazer a prova final, a gente tem que estudar 300 plantas. E aí a gente tem prova oral e o professor ele pode falar qualquer planta e você tem que saber explicar, tipo, o sabor, efeito pós-digestivo, potência da planta, para que ela serve, combinações, nome científico, nome, sabe? E você tem que memorizar, tipo, 300 plantas diferentes. Então, é um negócio que é infinito também no Ayurveda e eu tenho certeza que na medicina tradicional chinesa. Então, eu adorei essa tua abordagem, tipo, inhame, né? Porque a pessoa pode ir na feira, comprar um inhame e Isso, ver o poder do inhame de acordo com a MTC hoje mesmo. isso. De acordo com a MTC. Porque eu achei legal. Eu falei, não, vou trazer um inhame, Georgine, coisa que o próximo não tem muito, assim, não é muito comum de encontrar, não. Mas eu confesso que a minha pior dificuldade nessa live foi selecionar. Eu Claro, falei, gente, tem. claro. Mas enfim, Matheus, ó, o inhame, isso aqui, vamos lá, porque a sua audiência é diferente da minha. O inhame, ele é um tonificador do baço. Tonifica o ti do baço. O que que significa isso? Vamos lá. Eu Você amo já ouviu? Eu amo essas coisas. Ah, Baço na medicina chinesa é um órgão digestivo. Vamos esvaziar a xícara, total, abrir, total. tirar os preconceitos. Então é assim, ó, baço e estômago, tá? São órgãos digestivos. É um par, é uma dupla de acoplados. Então, sempre tem o órgão e a víscera. O órgão é o baço. Para mim, gente, para mim, eu não consigo mais pensar em baço como um órgão do sistema imune, não. Eu já logo penso em digestão. Então, quando você pensa numa pessoa que
ela é, por exemplo, ela tem problema digestivo. O que é uma pessoa com problema digestivo? Não digere direito os alimentos, tem as fezes moles, com pedaços de alimentos não digeridos. Percebe que isso tudo é digestivo. Total. Se você não esvaziar a xícara, fica difícil. Mas se você pensar no estômago, fica mais fácil de entender. Então, eu já trago logo a duplinha. A pessoa que tem problema digestivo, ela come um pouquinho, só um pouquinho, e fica com um tal empanzinamento, empachamento, depende de como se fala. Eu gosto de falar de extensão abdominal, que é a tradução direta do mandarim. Ou seja, tá errado. Você não pode comer um pouquinho e já sentir que tá satisfeito, saciado. Tem problema aí, problema digestivo. Então, o inhame tonifica o tecido baço. Em outras palavras, Matheus e pessoal, vamos lá usar inhame. O inhame favorece seus problemas digestivos. Na grande maioria das vezes, a pessoa que tem dificuldade digestiva é baço na medicina chinesa, por isso o inhame, inclusive na fitoterapia chinesa, ele é considerado um fármaco, porque eles falam assim, Shangping, Zhongping, Xiaping. Shangping é um produto elevado. Ele está na categoria de fármacos nível ouro. Olha que interessante. E um alimento que está na esquina, né? Total, Então, total. ele tem uma natureza neutra. Ah, eu também tinha esquecido de falar isso lá para você. Eles avaliam o formato da planta, onde ela está localizada e tudo mais. E também os sabores, como na medicina indiana. Então, e natureza. Sabor são 5 sabores e a natureza. Se ela é quente, fria, gelada ou morna. Isso faltou na minha respostinha lá atrás. Então, por exemplo, o inhame, ele é neutro em termos de natureza, ele não é nem quente nem frio. Por isso, ele pode ser consumido dessa maneira bem sem contraindicação, porque quando o alimento é muito quente, por exemplo, o gengibre, ele é quente. Será que ele pode ser consumido assim mais adoidado, como o pessoal costuma por aí? O gergelim também é neutro, então ele tem um pouquinho menos essa característica de tender muito para o frio ou para o quente, porque a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. O inhame, ele é neutro em termos de natureza e ele é doce em termos de sabor. O doce é o sabor do baço. Então, se você quer tonificar baço, pode usar o sabor doce. Ah, não é chocolate não, viu? Não é chocolate, não é doce, arroz doce, é o doce dos sabores naturais, né? Então, carboidratos, de uma forma geral, são bons pro baço. O inhame é rico em carboidrato. Tem os polissacarídeos. Enfim, aí você vai para a medicina ocidental, você vê lá, o inhame é bom para controlar o diabetes. Medicina chinesa, porque o diabetes tem tudo a ver com digestão. Com a pessoa, ou ela nasce, né, com a diabetes, ou ela adquire ao longo da vida por uma tendência familiar genética e também por alimentação errada. Prejudicou ou não prejudicou o tecido baço? Então, o inhame ele é bom para controlar o açúcar no sangue. Pela medicina chinesa, a gente diria assim, ele tonifica o tecido Que baço. legal, que massa. Legal, né? E como é que vocês usam o inhame? Tipo assim, é sopinha, é um creminho de inhame, que é o normal aqui em casa, é um inhame picado ou sopa, que eu amo, né? Sopa de Isso. inhame, purê de inhame, para mim, estoura o bilhete. Então, Isso. vocês recomendam mais, cara? Ó, como eu vou sempre falar, na fito chinesa ele vai vir dentro de uma decocção. No dia a dia é assim, ó, tem que ser cozido, né? Porque cru, ele tem outras funções aí depurativas de sangue, outras funções também que eu já vi que o pessoal gosta muito no Brasil. Mas cozido e sopinha, refogado com outros legumes, sempre com aquela coisa assim, refogado, não precisa encher muito de tempero, não. Mas a sopinha é a melhor indicação, ou purê, né? Eu vou falar outra coisinha daqui a pouco sobre o Tá inhame. bom. Uma dica, olha só, o pessoal vai gostar. Leite de inhame, mas é muito simples. Você vai cozinhar o inhame, é como se fosse uma sopa, na verdade. E aí você vai tomar quentinho, porque para ser bom para o baço tem que ser quente.
porque baço não gosta de alimentos frios. Se você é uma pessoa que tem deficiência do tio do baço, tomar, sei lá, qualquer coisa com qualquer alimento frio, gelado, tirado da geladeira, ó, baço, tchau, tem que ser sempre quentinho. Em relação à natureza também, né, da fruta ou da comida. Então, o leitinho de inhame que eu tô falando é o seguinte, você vai ferver, cozinhar, deixar bem molinho, bater no liquidificador e adoçar com tâmaras e, por exemplo, para deixar ele cor de rosinha, para parecer um leitinho de morango, pode colocar morango, framboesa ou alguma fruta. E você vai tomar leitinho quente de morango no café da manhã. Docinho. É isso. Muito maneiro. É legal. Lá em casa, bom, aqui em casa e também na casa da minha mãe, a gente faz, às vezes, requeijão de inhame, ou usa o inhame para substituir, tipo, queijo, né? Então, eles é tipo um queijo meio cream cheese, assim, né? Mas de base de inhame. Então, a gente ama inhame. E parece que é exatamente o que você falou. Eu acho que na cultura popular, inclusive brasileira, a gente tem essa sensação de que o inhame ele é muito puro, né? Ele é bom para o corpo de uma maneira acalenta, né? Se tomar uma sopinha de inhame, se você está com a digestão ruim, ele vai dar uma nutrida. E lindo isso que você falou do tio do baço não gostar de comida gelada, né? Ou fria, né? Porque você realmente a digestão é um processo quente, né? No Ayurveda a gente chama ela de Agni, chama ela de fogo. Né? Então, você botar uma coisa gelada ou fria tem uma tendência natural de prejudicar a digestão. Muito interessante. Isso. Interessante. Então, se a pessoa já tem o tido baço deficiente, ela não pode comer nada gelado. E o que eles chamam de gelado, ó, na China, tá? Tudo chinês. Por Claro. exemplo, a salada, a gente pensa assim, nossa, saladão de alface, tomate, pá. Quem tem deficiência do tido baço, esse saladão não é bom, porque ele é Ele gelado, né? é cru, né? É frio. Cru, isso, cru, ele não tem a essência do fogo, como você falou. Exato. E é engraçado porque a gente tem essa cultura popular que acha que salada é leve para digerir, né? Ah, eu tô com a digestão meio ruim, vou comer só uma saladinha. E eu acho Não, que no Ayurveda a gente concorda que a pessoa comer uma coisa fria ou crua é pior para a digestão dela, na verdade, né? Interessante. mesmo que seja um alface, né, ou um tomate. Então, o que eu recomendo para, mas tem gente que tudo bem, que pode comer a salada, é que a gente está comentando aqui, né? Se ela vem fazer um diagnóstico comigo, eu vou indicar para essa pessoa salada para você. Mas o que ela pode fazer? As saladas de legumes cozidos, por exemplo, a cenoura, o brócolis, tudo que você pode cozinhar a vapor e comer ali, desde que também você não tire da geladeira, né? Assim, então você tira, deixa ali porque ela já passou pelo processo do cozimento. Então a essência do fogo está ali naquele alimento. Então é bom para tonificar o Ti do baço. Para a pessoa que tem deficiência do Ti do baço, não prejudicar mais esse Ti deficiente, que tem a ver com essa digestão, né? De uma forma bem genérica. E o que eu ia falar, que eu lembrei aquela hora, o baço não só não gosta de frio, como ele não gosta de seco. Então, olha só, o inhame, ele é gosmentinho, não é? Sim, muito. Tudo que é gosmentinho é bom para baço. Então, o que é gosmentinho? Por exemplo, o arroz glutinoso é Uhum. bom. Então, baço gosta. Na China, a gente tomava no café da manhã canjinha de arroz. Eu Ai, falo canja, mas não é bem a canja, é só arroz glutinoso. Acho que eles põem um pouquinho de amido, porque ela fica bem assim, melecadinha. sim. E só mais nada, sem sal, sem açúcar. É altamente nutritivo, é quase um remédio. Entendeu? É assim. A gente, no Ayurveda também tem várias combinações de papa de arroz que a gente usa, que estão na base, até depois de processos intensos terapêuticos, a gente realimenta o paciente com essas papinhas de arroz. Né? Então, que tem muito a ver com o que você está falando agora, porque elas nutrem a digestão na visão do Ayurveda e elas acendem o Agni, acendem o fogo. Nossa, então você já fala depois pro seu paciente assim. E além disso, tonifica o Ti do baço. E além disso, estou aprendendo. É Eu, isso. toda vez que eu converso com você, eu fico com vontade de largar tudo e ir para a China estudar medicina. Não, não precisa. Você vai E complementando. a internet
lá não fosse toda bloqueada e eu conseguisse fazer as coisas que eu faço, eu até morava em Pequim, mas o negócio é que eu não vou conseguir falar com ninguém direito, ia ser um É problema. verdade, Matheus, já pensei nisso É, também. e qual é o terceiro, cara, pra Olha, o gente finalizar? terceiro também é uma comida, tá? Depois a gente Boa. fala, se você quiser que eu traga planta, a gente combina, da próxima vez eu vou trazer folha. Porque tudo isso é planta, na É, verdade, né? O último que eu quero falar aqui, vou só puxar aqui, mas nem precisa, né? Eu quero falar muito mais assim desse aspecto da medicina chinesa mesmo. É o feijão verde ou feijão mung. Ah, sobre o inhame, olha só para você ver o tanto que ele é um produto terapêutico de nível elevado. Sabe qual que é o nome dele em chinês? Shan Yao. Shan Yao. Shan é montanha, Yao é remédio. Então, o remédio da montanha. Então, o povo vai todo mundo começar a comer inhame a partir de agora. zerou o estoque de inhame e de gergelim de todas as lojas nesse momento. Gergelim. Preto, né? É, Principalmente. Bom, o feijão verde, em mandarim a gente fala lü tou. É feijão feijão verde. Aqui verde. no Brasil é conhecido muito como feijão mung. E eu acho que é muito comum na Índia também, não? É a leguminosa preferida de todos os textos clássicos do Ayurveda, né? Que Então, chama de mung, né? Mung dal. E aqui eles chamam às vezes de feijão moyashi, se eu não me engano. moyashi? É moyashi? É, porque aí vem do nome japonês, É, né? exatamente. Eles têm. É conhecido de maneiras diferentes. Mas o que vocês falam do feijão verde? Porque pra gente é a leguminosa mais nutritiva de todas. É recomendado para um monte de coisa. A gente usa muito feijão verde. Ó, o feijão verde na medicina chinesa, ele dissipa calor, principalmente, principal função do feijão verde. Ele é um diurético e trata edema. Será que bateu com a medicina indiana ou não? É, bate Ele 100%. Mas desintoxica. Então, sim, ele pode ser consumido de uma forma bem sem contraindicação. Ele, o feijão verde, ele elimina calor, desintoxica. Tô aqui na colinha. Ele é doce. E por que que ele elimina calor? Qual que é a natureza dele? Então, sabor doce. Tudo que é doce sempre tem uma tendência em tonificar, tá? Vai ter sempre tem. um aspecto assim, tonificante. E ele é frio, diferente. Ah, não, a gente não trouxe, eu não trouxe nenhum muito quente, não. O feijão preto, ele é frio. Tá. Então, ele dissipa calor. Quem tem muito frio interno, não é indicado. Como que ele é tomado na China? No verão, ele dissipa calor de insolação de verão. Então, em dias muito quentes, por isso talvez é bem comum, não sei se na Índia é quente lá, bem quente, Muito. né? Muito É, quente. E toma assim no dia a dia sopinha de feijão verde ou não? quase todo dia. Se deixar, é algum tipo de lentilha e o feijão verde é das que a gente mais usa, né? O mung. É, mas diferente da lentilha, né? É, Diferente. é porque pra gente todos eles são parte do mesmo grupo de alimentos, né? Que são as leguminosas. Eles Leguminosas. entram como leguminosas. Na medicina chinesa, a gente tem cereais e grãos de um lado e leguminosas do outro, né? Que a gente classifica. Então, a gente usa muito maçur dal, que é a lentilha rosa, e a gente usa muito mung dal, que a gente chama de dal, né? Então, ele é uma lentilha, feijão, não faz diferença em Mas sânscrito. o formato dele é um pouquinho diferente. A lentilha, lentilha, eu sei qual Ele que é mais feijãozinho mesmo do que é. uma lentilha. É. É feijão. Então, bom, da lentilha, a lentilha não entra nessas funções, tá? Apesar dela ser verdinha também. No caso aqui, o feijão verde, nós nem sabe se eu soubesse que era tão basicão, eu nem tinha trazido. Não, mas Eu falei, não, é lindo você trazer, porque eu acho que muitas pessoas não entendem como esses alimentos que você às vezes acha no mercado, eles são remédios, né, potenciais. No Brasil, na visão do Ayurveda, eu te escuto, a gente usa muito feijão preto, que para o Ayurveda é o pior feijão que tem para digerir. Ele gera muitos gases, ele acaba sendo muito pesado e tudo mais. E o feijão mung é o que a gente mais usa junto com a lentilha rosa, né? Como sendo bons para digestão e nutritivos para o corpo de forma geral. Então, você está trazendo o feijão mung, né? O feijão verde é muito interessante. feijão. Isso, ó, é assim, o feijão verde ou mung, ele é super consumido e principalmente no verão,
pode ser consumido no inverno também. Como ele tem essa função de dissipar calor, como é que ele dissipa calor? Ele é diurético. Então, ele elimina o calor através da urina. Ele aumenta a quantidade de urina e, por isso, ao mesmo tempo, ele pode tratar também edema. Vamos lá. Aí, mas aí volta naquela questão. Qualquer tipo de edema? Depende. Neste caso, seria um edema onde a pessoa está com calor interno. Tá? Mas, enfim, não vai fazer mal se você tá, tipo assim, tô com edema, vou fazer uma sopinha de feijão verde. Claro. Tranquilo. Porque ele vai ser bom para uma série de coisas. Por coincidência, depois eu fui pesquisar, os 3 alimentos que eu trouxe, ô Matheus, eles são todos muito bons para tratamento de diabetes e problemas cardiovasculares, que é um dos grandes problemas da humanidade, né, de uma forma geral. Então, a sopa de feijão verde, você pode tomar, eles recomendam assim, uma vez na semana, pelo menos, uma sopinha de feijão verde. E aí, ó, como ele elimina calor, aí nesse caso, você pode tomar ele geladinho, não é gelado com gelo, igual no Brasil, você põe um copo de cerveja gelado, com a cerveja dentro do copo, não é gelado, não. É assim, frio. Sim. Porque o seu objetivo vai ser eliminar calor. Lembra que eu falei, quem tem frio interno não é tão recomendado. Se é uma pessoa muito calorenta, que soa muito, chega o verão, passa mal, tem gente assim, o biotipo, né? Então, ó, sopinha de feijão verde. Você pode tomar ela adocicada. Na China, eles fazem um docinho, tipo um feijão doce, né? É comum Faz na China. muito doce de feijão. Eu lembro, doce de feijão e doce de milho, né? De sobremesa. Doce de milho tem também. Sorvete também, né? Eu lembro de sorvete de feijão e sorvete de milho. Exatamente. Primeira coisa que eu comi na China quando eu cheguei lá foi sorvete de feijão. Eu achei o máximo. Eu me lembro até hoje, primeiro dia. Eu Mas lembro daqueles peixinhos. Eu gostava de um peixinho que era tipo um waffle, assim, que eles faziam, que botavam um negocinho dentro também. Era tipo um sobremesa comum. Sobremesa não era um negócio muito comum, né, na China. E era sempre uma coisa assim, um sorvete de milho, sorvete de feijão. Eu falava, eles não entenderam o que é sobremesa, na real. Interessante, né? Mas você vê, ó, a sobremesa, ela é feita com base em legumes, frutas, né? Você vê que interessante. Sim. É diferente, a sobremesa chinesa, ela é muito nutritiva, de uma forma geral. A nossa sobremesa, ela é tóxica, né? Eu gosto, tá, gente? Eu como, eu adoro um brigadeiro, eu como, mas, né? Mas se eu penso na cultura chinesa de uma forma geral, quando eu cheguei lá, eu achava que, nossa, não tem nada doce aqui, eu ficava Sim. assim. Porque nada é muito doce, nem muito salgado. Não é. Isso é muito da cultura deles. É muito equilibrado, né? E olha que interessante, então, a Cá hoje trouxe 3 plantas, né, que são completamente comuns na sua cozinha, que você pode usar as 3 juntas, inclusive. Você pode fazer um creme de inhame, botar um feijão moyashi e ainda botar um gergelinzinho por cima, que dificilmente isso vai fazer mal, né, para uma pessoa que esteja relativamente equilibrada de saúde. Eu concordo com você que às vezes é difícil trazer dicas de plantas e tal, mas eu acho que é melhor a gente trazer do que não trazer, né? É melhor, o conhecimento é melhor, né, entregue e aí a pessoa para tentar decupar ele, do que a pessoa não entender que às vezes tem esses benefícios todos na feira, né, da casa dela, e ela acha que remédio é sempre encapsulado e comida não faz diferença, né? Então essas plantas, essas ervas, elas estão disponíveis e como a Ká falou, elas às vezes crescem até onde você está, né? Tem vários tipos de feijões verdes diferentes, na verdade, né? Entre o mungo, moyashi e tal. Eu acabei de voltar de Natal, né? E eu, como no Nordeste brasileiro, usa-se muito um tipo de feijão verde que normalmente é comprado verde mesmo, fresco no mercado, ele fica até refrigerado, né? Isso, no norte do Brasil. Você vê por quê? Porque ele refresca. E Exato. ele é mais ele é natural de regiões mais quentes. Não, e como você falou também da pimenta, né? México, Índia, Bahia, que usam muito. Você vai para o sul do Brasil, eles já não usam tanto, porque é muito mais frio. E você vê como as plantas, elas meio que dão no lugar que as pessoas precisam e, ao mesmo tempo, a cultura culinária, ela acaba se desenvolvendo de uma maneira meio medicinal. É muito lindo ver isso. Como, se você for ver a cultura tradicional, às vezes quilombola, às vezes indígena, eles usam alimentos que têm tudo a ver com as necessidades temporais.
E aí as pessoas às vezes vão sei lá, para a Amazônia e falam, olha só, dá um monte dessa comida aqui, mas eles não comem. Essas pessoas são ignorantes. Por que eles não comem essa comida que dá tão abundantemente aqui? Aí você fala, eles não comem porque é muito quente e essa comida esquenta demais, então eles naturalmente meio que se afastam dela. E acabam usando outras que são benéficas para eles, né? Na visão de vocês, a pimenta refresca. Na nossa visão, o calor ele prejudica o acne, né? Prejudica a digestão. E o alimento, quando ele é picante, ele favorece a digestão. Então, a pessoa lá da China, a pessoa da Índia, a pessoa da Bahia, a pessoa do México, eles acabam apimentando a comida porque a digestão ela fica pior na visão Ayurvédica quando está muito quente. E aí você acaba usando temperos e elementos na comida para favorecer, né, a digestão. Ah, mas é igualzinho. É a mesma coisa. Porque ela refresca nesse sentido. Ela favorece a digestão porque ela movimenta o Qi. Quando ela dispersa o Qi e o Qi e ela, você vê, você come pimenta, você começa a transpirar. Então Sim. ela refresca, favorece a digestão, entendeu? Porque então não é que ela é gelada, a pimenta ela é quente, mas ela refresca, isso que é interessante. Total, E total. favorece a digestão, então não entrou em conflito em nenhum momento. Maravilhoso. Bate aí, medicina indiana, medicina chinesa, tudo a ver. Tudo a ver. Cá, obrigado pela tua presença. Deixa eu falar para vocês, se você ainda não segue a Karina Caligares, clica aqui em cima se você está ao vivo com a gente no Instagram. Se você está assistindo isso depois, eu vou botar o perfil na descrição. Se você está assistindo no YouTube, tem também o link da K aqui. Aí, quando você entrar no perfil da Karine, tem duas coisas que você tem que fazer. A primeira delas, você vai no link da bio e tem um livro de diagnóstico da K que vale a pena você pegar. E tem um curso que chama Hackeando o Imperador Amarelo, que vale a pena dar uma olhada, porque eu sou aluno, já estou aqui com a página aberta para me inscrever nesse negócio, porque eu acho muito fascinante essa coisa do Ti do baço pâncreas, e a maneira como vocês olham para os 12, né, esses sistemas todos e a complexidade da interação deles com os elementos, que é madeira, metal, que é muito diferente, mas ao mesmo tempo, toda vez que eu me aprofundo na medicina tradicional chinesa, eu vejo o que a gente está vendo agora, né? Que são semelhanças, assim. Então, fica aqui a dica para vocês que são alunos e alunas do Vida Veda, né? Dá uma olhada lá no perfil da K. E hoje a gente falou sobre 3 plantas, né? 3 remédios caseiros na medicina tradicional chinesa. O primeiro que a K falou foi o poder do gergelim. O segundo foi o poder do feijão mung, né? O feijão verde. E o segundo foi o inhame. E o terceiro foi o poder do feijão verde. Então, comidas, né, alimentos que estão disponíveis aí para você. Você pode ir na sua feira, comprar do produtor direto, orgânicos e tal, e usar esses remédios, né, essa farmacopeia aí que você, de repente, não vai precisar tomar um negócio para dor de cabeça se você entende, né? E aí você pode estudar mais com a Karine sobre essa complexidade da farmacopeia da medicina tradicional chinesa. Cara, você já tem algum curso que fala sobre plantas e remédios? De planta, não, ainda não. É um pedido muito grande que as pessoas fazem para mim e um dia vai ter. Eu vou finalizar o hackeando, que está no Boa. processo. Tem o Você vai fazer livro o do hackeando, hackeando, vai virar livro, vai depois você virar faz um outro. Você livro. precisa, cara, eu preciso do seu livro de plantas e ervas na visão chinesa. Tipo, eu vou amar. Tá. E, Matheus, eu queria agradecer demais o seu convite. Eu preparei um monte de coisa. Eu falei, nossa, eu vou preparar aqui um monte de coisa, um monte de detalhe. Mas eu acho que o mais legal é porque tem o conhecimento básico, né? E tem algo que a gente pode aprofundar. Mas numa live como essa, eu acho que é mais legal, assim, as dicas mesmo. Porque são muitas pessoas, né? Então elas vão poder utilizar ali no dia a dia. Tem muita planta, tem muito chá, tipo folha, que a gente pode trazer também. Então, aqui eu foquei em alimento. Até pensei na sua mãe. Nossa, a mãe do Matheus vai gostar dessa live. Talvez você vê, ela usa tudo já, inclusive. Total, total. E aí, sabe o que eu estava pensando na medicina indiana e a chinesa? Que são dois sistemas muito grandes, né? Muito. Ao mesmo tempo que tem muita semelhança, que se a gente for ficar discutindo, a gente vai encontrar muitas diferenças. Então são tipo são dois samurais, eles não podem ocupar o mesmo lugar, assim, é pequeno para os dois, entendeu? Eu moro nesse país, tu mora naquele, porque um país é para um samurai só, um grande. É um país enorme para a chinesa e um país enorme para a indiana. Isso. É. São dois monstros, né? Eles não dificilmente
vão disputar um lugar assim, não dá. Então, a gente tem que dominar eu acho assim, eu domino, mas eu tenho muita curiosidade. Um dia também vou fazer seu curso, você vai ver. Deixa eu finalizar as minhas Tamo junto, meus tamo... cursos aqui, eu quero, porque as pessoas perguntam. E você sabe de uma coisa? Tem coisas que eu não sei responder, que eu falo, nossa, a medicina indiana, isso aqui ia arrasar na resposta. Sim. Então eu tenho que estudar mais também. Vou programar. Me marca, manda para mim. E se Vou você quiser conteúdos que você bolou mais aprofundados e fazer reels ou coisas com eles, me marca que eu divulgo para minha galera também. Eu acho que a galera vai adorar conhecer mais. falou, Então, combinadíssimo. sempre que você sentir que pode ter uma pitada de Ayurveda no negócio ou que a galera do Vida Veda vai se beneficiar, marca lá o arroba da gente, que aí eu reposto ele, eu comunico com a galera. Eu acho o máximo. Eu acho assim, são dois gigantes de conhecimento que estão aqui a favor da humanidade. Então, o bonito disso é que a medicina moderna, a nutrição moderna, a fisioterapia, a medicina chinesa, a medicina ayurvédica, esses sistemas todos, eles são sistemas de serviço para a gente, né, para os seres humanos. Então, em vez de escolher entre um e o outro, é óbvio que a gente que vai se aprofundar acaba tendo que se aprofundar em um só. Mas você que está aqui assistindo a live, está querendo se beneficiar, se beneficia de todos. Porque não tem por que não, né? Não tem por que não você beber disso tudo, pegar o que faz bem para você, né? Nutrir o seu corpo, a sua saúde, porque no final do dia é sobre você acordar com mais energia de manhã, é sobre você poder estar mais presente com a sua família, é sobre você sofrer menos, né, de doenças e de problemas ao longo da vida. E aí esses gigantes, esses samurais, né, como a Ká falou, estão que lutando por você no final da história, né? Então, tamo junto, Ká. Obrigado você pela aceitar o convite. Obrigado pela tua generosidade Incrível. de trazer esses conteúdos maravilhosos, ficar falando em mandarim aí nas redes sociais. Que eu tô ali vendo, tipo, super nerd, e eu amo o teu conteúdo, assim, eu sou super fã. Obrigada, Matheus, você é incrível. É que você é muito corajoso. Eu sempre falo assim, não, eu tenho tanta coisa da medicina chinesa que eu não sei, né? Aí eu fico assim na medicina indiana, porque se eu adentrar, eu quero ir a fundo. Mas como você é super inteligente, tu domina tudo bem. Então, tu pode aprofundar nas duas, viu? Tu pode sim. Pode ir fundo, que você vai dominar as duas muito bem, eu tenho certeza. Obrigada. Obrigado, Cá. Obrigado a todo mundo. Esse foi o nosso Projeto 0800, episódio 810. A gente se vê de novo na terça-feira, às 8 da manhã. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.